Esmaltação em gel em unhas naturais que duram muito mais tempo, sem descascar e lisinhas em todo tipo de unha, é possível com esse passo a passo rápido que eu vou te mostrar nesse vídeo. Você não vai precisar de nenhum outro vídeo para conseguir entregar um resultado assim, ó, profissional. Então preste atenção que tem muita dica de cutícula, blindagem, esmaltação, tudo num vídeo só. Bora lá pro vídeo. E a primeira coisa a se fazer é limpar essa unha para não deixar nenhum tipo de pele grudada nessa lâmina. A pele grudada na lâmina é um dos principais motivos de descolamento. Então você pode levantar essa pele com um palito de madeira, com uma espátula, o que você achar melhor. E então começamos o nosso processo de cuticulagem. Eu trabalho com a cuticulagem combinada, ou seja, brocas e alicate. No caso eu estou usando aqui uma broca chama de gramatura azul e eu começo limpando primeiro de um lado e depois eu limpo do outro. Assim eu consigo ter mais segurança e não machucar minha cliente. Se você quer um vídeo mais detalhado, eu vou deixar um card aqui em cima. E nesse tipo de cuticulagem, nós conseguimos criar um bolso, ou seja, um espaço entre a pele e a lâmina, onde que nós conseguimos encaixar o nosso esmalte em gel, dando a impressão que o esmalte está nascendo junto com a unha, deixando assim a nossa esmaltação muito mais perfeita. E se ficar qualquer resquício de pele nessa lâmina, a esmaltação não fica legal e tem um grande risco de acontecer um descolamento. Então, depois de remover toda a pele com a broca, nós vamos tirar o excesso com o alicate, usando a técnica corte perfeito. Dessa maneira nós conseguimos remover toda a pele sem machucar a cliente e dando um efeito de corte contínuo. Assim não arrepia, fica bonito, a pele fica lisinha e o acabamento impecável, né? Depois da primeira etapa feita, vamos então preparar a lâmina, ou com o mandril, ou com uma broca PM 718, ou então com uma lixa 100-180, o que você achar melhor. Eu prefiro fazer com o mandril na velocidade mínima, tá? Para não machucar essa lâmina. Então nós vamos sempre para um lado, tirando este brilho. Quando a broca deixar a unha fosca, a gente já não passa ela em cima, porque se a gente ficar passando em cima de onde que a gente já passou, a gente vai deixar assim a lâmina mais fina. Então você passa uma vez, ficou fosco, já não passa mais, e faz isso por toda a lâmina, até toda ela ficar fosca. Terminando essa parte, nós finalizamos a nossa preparação mecânica, onde que nós removemos toda a cutícula e deixamos a nossa unha fosca. Tiramos então toda a poeirinha e vamos agora modelar essa unha do formato que você quer. Às vezes a cliente gosta dela mais quadradinha, mais arredondada, às vezes a unha dela tá mais comprida, então tem que deixar todas as unhas iguais. Aí você vai modelar conforme a cliente quer. Como a minha unha aqui estava bem curtinha, eu somente arredondei ela para assim ser um pouco mais fácil. Então depois de fazer esse processo, vamos começar a nossa preparação química. Aí para isso eu vou usar os preparadores da Andrea. O PrEP ele já serve como um desidratador, então eu vou colocar ele para fazer a limpeza dessa poeirinha e ele já vai desidratar essa lâmina para mim colocar o primer. Primeiro nós precisamos deixar a unha seca com o desidratador ou PrEP que eu usei e depois nós vamos colocar o nosso primer. No caso eu vou usar um primer com ácido e depois uma base normal. Então o primer com ácido, quando a gente colocar, a gente precisa tomar cuidado para não encostar na pele, porque senão a cliente pode sentir dor, e a gente precisa esperar ele secar, ou seja, ele evaporar. E se você tiver um ventiladorzinho desse de pestana, pode ajudar bastante. É só colocar ele em cima e olha só como que funciona a mágica. Deixa ele em cima e ele começa a evaporar até a unha ficar sequinha. Nós não podemos colocar a base com o produto ainda úmido, ok? Depois vamos passar uma camada bem fininha, cuidando para não encostar na pele, passa por toda a lâmina, de ponta a ponta, sem encostar na pele e colocamos na cabine por 60 segundos. E para a gente deixar aquela esmaltação perfeita, lisinha, vamos fazer um nivelamento de leito, que é o que? Fazer uma segunda camada um pouquinho mais grossa, deixando mais produto para a gente tirar qualquer imperfeição que tiver nessa lâmina, porque a gente sabe que às vezes a cliente tem uma unha com alguma estria, a unha que não é realmente retinha, então isso atrapalha no resultado final. Então nesse nivelamento a gente deixa mais produto, com a pontinha do pincel a gente somente leva ele para a ponta, inclina o dedo para baixo para nivelar toda essa base e está feito o nosso nivelamento de leito. Olha só como que vai ficar retinho, lisinho, deixando assim a nossa esmaltação perfeita. Coloca na cabine mais 60 segundos. Depois de voltar, vamos então fazer o processo de pintura. E para isso existe mais um segredinho, gente, que é a gente não tentar fazer tudo de uma vez só. Então, quando o pincel estiver assim, ó, muito cheio de produto, a gente vai limpar para tentar deixar o pincel o mais limpo possível, porque o segredo da pintura é camadas
finas. Então, quando o pincel tiver quase nada de produto, aí então a gente vai fazer o processo de pintura. E outra técnica também é nós inclinarmos esse pincel para a gente conseguir aproximar o máximo possível que nós conseguirmos dessa cutícula. Então, ó, eu solto o produto na unha e vou com calma empurrando. Quando eu inclino o meu pincel, olha só, parece que eu consigo enfiar esse produto lá embaixo dessa pele, nem precisando assim fazer um acabamento com o pincel. Então, ó, somente de eu inclinar o pincel, eu encaixei o produto embaixo dessa cutícula e depois eu somente espalhei por toda a lâmina, sempre com camadas finas. Então eu passo uma camada bem fininha, vocês podem ver que não ficou completamente fechado, mas não tem problema, é só a primeira camada. Na segunda camada que a gente vai realmente fechar por inteiro. E se por acaso encostar, como eu encostei um pouquinho ali, ó, com um palitinho, a gente vai limpar e depois colocar na cabine por 60 segundos. E na segunda camada nós vamos agora com uma espátula um pouquinho mais grossa na ponta empurrar essa pele para a gente conseguir criar um pouquinho mais de espaço para então empurrar um pouco mais esse esmalte, dando a impressão que esse esmalte está nascendo junto com a unha, ficando lindo. Então, gente, tem muita dica nesse vídeo, né? Dá um like aí. E depois de empurrar essa pele criando mais espaço, é somente fazer o mesmo processo da primeira camada. É só colocar pouco produto no pincel, inclinar o pincel, empurrar o máximo que você conseguir dessa cutícula, puxar camadas finas até o final e assim a gente vai conseguir completar totalmente essa placa, essa lâmina. Então assim a gente consegue finalizar a nossa esmaltação. Se por acaso agora você vê que faltou um pedacinho ali para finalizar, com um pincel fininho, aquele 0 milímetro, você vai com a pontinha dele e finaliza só para dar aquele toque final. Mas geralmente não precisa, tá? Só se realmente a cliente tem aquela pele gordinha aqui na lateral, que o nosso pincel do esmalte não consegue chegar, então com um pincel fininho a gente consegue ali, ó, no cantinho e fazer esse acabamento. Finalizando essa segunda etapa, coloca lá na cabine mais 60 segundos. E chegamos na nossa última etapa, que é a etapa do brilho, do nosso top coat. Então vamos passar esse brilho por toda a unha, tomando aqueles cuidados que vocês já sabem, sem encostar na pele, com pouco produto, e então finalizar por 120 segundos. Depois disso, já finalizamos o nosso procedimento, é somente passar um óleo nessa unha e ficou espetacular essa nossa esmaltação. Se você gostou, não esquece de dar um like nesse vídeo, se inscreva no canal que toda semana tem vídeo novo aqui e eu te espero num próximo vídeo.